Fala, fofuchas e fofuchos! Estamos terminando esse ano agora a nossa última aula de história. Fechou. Tranquilo, galera. Agora a gente vai estar vendo aí a Revolução Industrial. Primeira coisa que eu só venho lembrar aqui a gente, estamos fechando aí o último conteúdo da nossa matéria aí do quarto bimestre, está na nossa apostila. Lembrando aqui que a gente vai estar dando uma olhadinha em Revolução Industrial, mas a gente não vai entrar fundo na Revolução Industrial. Primeira Revolução, segunda, terceira, quarta Revolução Industrial e esse tipo de coisa. Por quê? Isso aí vocês vão estar vendo em geografia, um conteúdo mais geográfico. A gente está vendo aqui a base histórica da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial. Aqui numa revolução do ferro, da utilização do ferro, da utilização do surgimento da fábrica, da utilização da mecanização e da industrialização. A gente vai ver isso aí dentro do processo de tomada de poder, que a gente viu aqui da burguesia. O nosso quarto bimestre todo são as revoluções burguesas. Na verdade, aí a única que não caiu no quarto bimestre que eu falei foi a independência dos Estados Unidos, que eu dei antes. Mas até falei aqui, o resto todo, vimos aqui a Revolução, a Revolução Puritana, a Gloriosa, a Revolução Francesa e agora a Revolução Industrial. A gente vai ver agora como essa burguesia no poder, ela vai impor uma economia, impor um modo de produção, impor uma maneira de se viver. É realmente uma revolução, é uma mudança na estrutura por completo. A gente vê aqui essa primeira revolução industrial. A gente tem que perceber, aí a gente vai estar falando aqui, o surgimento do ferro como produto base dessa nova sociedade que está aí, onde você tem faca, onde você tem enxada, tem facão, tem tesourão, tem produtos de metal, garfo, faca. Mas André, não tinha isso? Tinha, mas não numa proporção de produção mundial. A gente vai discutir como a Inglaterra ela vai criar esse mecanismo de produção em larga escala, numa escala mundial, e como ela transporta e distribui isso aí, o ferro. Aí você vai ver o pano também aí, a tecelagem, o surgimento da tecelagem é importante aí, a industrialização da tecelagem, é ela que vai criar esses mecanismos de produção em massa. Aí que a gente vai estar dando uma olhadinha aqui. Tranquilo até aí, gente? Vamos lá? Partiu! Vamos lá, fofuchos, então vamos terminar o nosso último conteúdo, vendo toda essa parte da Revolução Burguesa, e vimos aí todo esse processo, inclusive Revolução Francesa, e agora a gente vai estar fechando com a Revolução Industrial, como a gente falou aqui. Vamos dar aqui um passo a passo, e dar uma olhada nos fatores que levaram a acontecer a Revolução Industrial, e por que ela acontece. Essa Revolução Industrial ela acontece na Inglaterra. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui, que nós comentamos aqui, o tipo de fábrica que vai surgir. O primeiro tipo de fábrica que surge é a fábrica têxtil. Você vai produzir pano, geralmente com lã ou algodão. E como a gente falou aqui, esse algodão, ele geralmente vinha da colônia dos Estados Unidos, a colônia americana, vinha do sul dos Estados Unidos, e a lã provém da própria Inglaterra, dos cercamentos que ocorreram aí no reinado inglês. A gente estudou esse ano aí, a gente viu aqui finalzinho aí da monarquia absolutista, é o momento em que está se cercando as fazendas para se produzir lã, para se criar aí ovelhas, e está terminando aquele sistema
feudal e aquela galera está sendo expulsa, está cercando as fazendas para criar ovelhas, se expulsando o servo. Esse servo vai para as cidades para trabalhar. Só para relembrar aqui que a gente já viu aqui os cercamentos. Então, os cercamentos, eles são importantes na função de produzir a matéria-prima, que era a lã, e produzir mão de obra nas cidades. Então, essa é a função aí dos cercamentos. Outra função, outra coisa importante é o ato de navegação, que a gente estudou também aí, ó, agora, com Cromwell, não foi? Na República de Cromwell, em 1651, o ato aí de navegação, onde coloca que produtos dentro da Inglaterra só poderiam ser vendidos se viessem de navios ingleses. Então, é um incentivo à marinha inglesa. Então, para pensar o seguinte, é importante, a gente falou aqui, ó, o mundo inteiro agora está conectado. A navegação, o transporte de caravelas, ele está todo, ele conectou o mundo. Ele descobre a América, ele coloca a América produzindo açúcar com o Caribe, o Brasil, aí, ó, a produção de açúcar, o Caribe, o algodão vindo dos Estados Unidos, a seda da Índia, a porcelana da China. A Inglaterra está toda, o chá da Índia. A Inglaterra, ela está consumindo todos esses produtos, e é ela que transporta tudo isso, transporta escravos, como a gente falou aqui, ó, os navios transportam até a mão de obra, com que isso tudo era produzido, com a mão de obra escrava, com os negros africanos. Quem fazia esse transporte eram os navios ingleses. Então a Inglaterra está ligada, conectada aí, e ela tá, os ingleses estão usufruindo de todo esse aparato, esses produtos que vêm do mundo inteiro, tá tudo convergindo ali em Londres, na Inglaterra, e os navios ingleses é que fazem todo esse transporte. Isso graças ao ato de navegação. Então, o ato de navegação, ele é importante, porque coloca a Inglaterra ali no centro do mundo, ela que transporta as mercadorias para todos os lugares, inclusive até a própria mão de obra escrava, que a gente falou. E outra coisa importante, ela vai enriquecer tanto esses comerciantes navegadores, que eles vão estar com dinheiro para investir em novas alternativas, em novas coisas que possam trazer riquezas para eles, novas oportunidades. Então é importante a gente perceber, quando chega o século XVIII, o século XIX, surge aí a tendência de uma riqueza muito grande e desses grandes navegadores ingleses, e a busca de novas oportunidades para se investir o dinheiro. Tranquilo? Como a gente falou aqui, a Revolução Industrial, ela tem aí duas características, duas revoluções aqui dentro da primeira Revolução Industrial. Você tem que perceber o seguinte, quando a gente fala em revolução, a gente está falando sobre uma mudança completa na sociedade. Revolução, muda-se tudo. Então, há uma revolução aí, primeiro, na maneira de se produzir mercadoria, na maneira com que se produz bens. A gente vai falar aqui que essa a gente fala de primeira revolução aí, a revolução da produção de bens, que é importante, que aí nessa revolução da produção de bens, a gente está entrando aí com a força motora, que vai mudar, que é importante a gente entender a força motora aí dentro disso. Então a gente tem aí basicamente três grandes mudanças. Primeiro, o modo de se produzir as mercadorias. Então é importante a gente entender isso como revolução industrial. Quando você vai estudar a revolução industrial, pensa primeiro assim, ó, como
essa mercadoria, como esses produtos, como as pessoas vão produzir bens para consumir no seu dia a dia. De que maneira isso vai passar a ser produzido? Aí tem uma parte da revolução, aí tem uma revolução. Segundo, que força, que energia vai produzir isso? Segunda, que matéria-prima é a base agora da estrutura social? 3. Então a gente tem 3 coisas aqui importantes. A gente tem que dar uma olhada aí na maneira com que se vai produzir as coisas, como muda isso. Segundo, a energia que vai ser utilizada para isso e a matéria-prima da estrutura social. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui é em relação à matéria-prima, a sociedade do ferro. Antes você tinha o ferro, André, você tinha o ferro, mas o ferro ele não fazia parte da sociedade da maneira com que ele faz hoje. Olha ao seu redor, dentro da sua casa, e vê quantas coisas de metal você tem. Praticamente quase tudo que está à sua volta tem alguma coisa de metal. Essa utilização do metal, né, de uma maneira tão grande, ela só vai ocorrer a partir da Revolução Industrial. Então, o metal ele passa a ser a base, o ferro. Ele passa, o metal aí, ferro, passa a ser a base da sociedade. A gente vai discutir agora aqui essa evolução do ferro aqui, como ela acontece. É importante a gente entender isso. O que acontece aí para o ferro passar a ser a nossa base social. Depois a gente vai discutir a energia, depois a gente vai discutir a maneira de produção. A gente vai vendo aqui, vamos dar uma olhadinha. Primeiro, em relação ao ferro, né? Vamos lá. Como se fabricava ferro? No passado, você pegava o ferro, a pedra, o mineral de ferro, e aquecia ele a alta temperatura baseado no carvão vegetal de madeira, para ele esquentar o suficiente para ele derreter e virar uma liga, né? Uma barra ali, uma ligazinha de ferro. Beleza. Só que acontece o seguinte, haja árvore para você queimar, para fazer uma fornalha numa temperatura em que você possa derreter o mineral do ferro. O problema é o seguinte, quando a gente chega aqui no início do século XVIII, não dá para utilizar o carvão vegetal. Haja árvore, ficava inviável para você produzir ferro na quantidade para o mundo inteiro consumir como produto. Aí é importante a gente entender isso. Vamos lá. O que acontece? Mas aí você tem o carvão, que é o carvão mineral. Beleza. Só que acontece o seguinte, quando você pegava o carvão mineral para você colocar, para derreter, para ele aquecer e derreter o ferro, ele soltava enxofre. E esse enxofre enfraquecia o ferro. Então esse ferro ele era fundido com o carvão mineral, ele saía, quando se liberava o enxofre, ele saía um ferro fraco, quebrava fácil. Não dava para utilizar ele bem. Ele ficava um ferro muito, muito, muito fraco, muito, muito ruim, muito porcaria. Então é importante o Abraham Derby, porque ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o que? Vai usar o coke. Ou seja, ele vai pegar o carvão mineral e vai passar por um processo para poder retirar o enxofre do carvão mineral, que transforma no que eles chamam de coke. Então o coke, na verdade, é o carvão mineral sem enxofre. Agora, esse carvão mineral sem enxofre, eu posso colocar ele para aquecer junto com o minério de ferro e vou tirar agora um ferro bom, bruto, como eu tirava antes, né? Só que agora eu consigo tirar ele sem o enxofre, eu consigo tirar ele em altas quantidades.
Percebeu? Então a Inglaterra agora começa a produzir panela, enxada, facão, garfo, tesoura para o mundo inteiro. Entendeu? O ferro agora ele começa a ser produzido em larga escala para ser vendido e ser transformado em vários aparatos e numa quantidade monstruosa, a ponto dos navios ingleses poderem fazer o quê? Exportar esses produtos de ferro. Então é importante você dar uma ligada, se ligar nisso aí. Tranquilo, gente? Estamos indo aí, que aí você percebe a importância disso. Vamos lá. Outra coisa importante para a gente aí é o geólogo William Smith, que também aqui no início do século XVIII, ele vai ser o primeiro cara a mapear geologicamente a Inglaterra. Ou seja, é o primeiro cara a fazer um mapa geológico. Pô, André, que tem a ver isso? Que isso é importante? Querido, isso é importante por quê? Porque ele não existia aquilo que você estuda em geografia, que você vê aquelas camadas da Terra, que você vai vendo assim, as camadas geológicas. Sabe? Esse conhecimento não existia. Vai ser o William Smith que vai desenvolver esse conhecimento, ele que vai perceber as camadas. Então, com isso, ele consegue identificar dentro da Inglaterra aonde encontrar o ferro, aonde encontrar o carvão. Porque agora a gente está começando a produzir em larga escala, foi o que a gente falou aqui, facão, enxada, tesoura, faca, todos os produtos de metal, só que eu preciso de ferro, eu preciso de carvão mineral. Aonde encontrar? Eu não sabia onde encontrar. Então, William Smith ele é importante logo no início do século XVIII, porque ele vai desenvolver a técnica para você encontrar isso, através aí das camadas geológicas. É ele que desenvolve. Então é importante você perceber isso. Olha aí, o ferro surgindo como matéria-prima da nova sociedade, em abundância aí, para o mundo inteiro. Começa-se agora os produtos de ferro rodarem o mundo inteiro. Até aí tranquilo, gente? Foi? Vamos lá? Vamos lá, galera, continuando. Beleza, só para a gente fechar essa parte aqui agora, do desenvolvimento do ferro como matéria-prima da Revolução Industrial, beleza, a gente falou aqui que o Abraham Derby, ele vai conseguir criar o coke lá, que quer fazer o ferro com o carvão mineral, sem o enxofre, com isso criar um ferro de boa qualidade e abundância para vender para o mundo inteiro. A gente falou aqui que o William Smith é o cara também que vai mapear geologicamente a Inglaterra, que é uma região rica em ferro e carvão mineral, e vai fazer com que se possa produzir esse material em larga escala, encontrando isso, então essa conjunção aí se amarra. O problema é o seguinte, quando você começa a produzir muito, e começa as minas de carvão serem abertas, e elas começam a cada vez ficar mais profundas, porque o ferro na superfície já está sendo todo absorvido. Então você vai ter que fazer aí minas muito profundas na Inglaterra, então começa a ter entrada de água. Começa a entrar água, minar água dentro das minas. Aí começa o problema, que é alagamento na mina, não dá para você tirar o ferro de lá. Aí que é importante, que vai entrar o Thomas Newcomen, que vai criar uma máquina a vapor, que vai fazer o quê? Que vai ficar bombeando a água de dentro da mina. Vamos lá, vamos para a discussão em relação à máquina a vapor. Se tem uma lenda do James Watt que ficava olhando a chaleira da mãe dele e tudo mais, isso aí é uma lenda, isso não é real. Até, tanto que você vai ver aqui que o James Watt ele já é o final do desenvolvimento aí, da máquina a vapor, ele não é o primeiro. Você tem aí equipamentos a vapor
desde a época do Egito. Mas era um brinquedinho que ficava rodando com vapor ali, não tinha função nenhuma em relação a produzir nada e não servia de praticamente para nada. Era só para você ficar olhando aquele negócio girar por causa do vapor d'água. Então, até aí, sem valor nenhum. Beleza? A primeira vez que vai surgir um equipamento é com Thomas Savery. Thomas Savery em inglês, que ele vai perceber que dá para utilizar a pressão da água para amolecer ossos e materiais mais duros. Então ele cria uma panela de pressão, onde ele conseguia colocar produtos ali dentro, junto com a água que esquentava, e à medida que a pressão estava muito grande, ele puxava o pino, a panela de pressão, o pino levantava, diminuía a pressão e com isso ele ia amolecendo as coisas que estavam ali. Então é a primeira vez que você tem a utilização prática de um aparelho com a pressão da água aquecida, do vapor aquecido. Com Thomas Savery. Mas até aí, utilidade industrial não tem nenhuma aí. Tá? Esse equipamento do Thomas Savery, ele vai ser pego aqui pelo Thomas Newcomen para poder fazer o quê? Para utilizar. Quando ele percebeu que essa máquina do Thomas Savery, o pino subia, a pressão, na hora que a pressão esquentava e o pino subia, ele pensou, pô, legal, eu posso usar esse aparelho do Thomas Savery para poder bombear água. Faça a caldeira, quando a água estiver quente, o pino sobe, na verdade ele puxa a água. Então você tem aí um pistão puxando a água lá de baixo. Constantemente, deixa a caldeira ligada, ela vai aquecendo, vai fazendo com que a pressão suba, e na hora que sobe a pressão, o pino, você tem lá o pistão sobe e puxa, bombeia a água e vai tirando aí a água de dentro da mina de carvão. Então surge aqui a primeira máquina com uma utilidade prática realmente na produção de riquezas, aqui com o Thomas Newcomen. Mas quando a máquina dele dá problema e leva-se a máquina dele para consertar, isso aí já em 1777, que uma máquina dessa vai bater na mão do James Watt, ele vai pegar essa máquina, vai consertar essa máquina, vai estudar a máquina e falar assim, caraca, bicho, isso aqui tem um potencial muito grande para ficar com um pistão só puxando a água. Então vamos botar outros pistões e esse motor vai... essa máquina vai trabalhar com vários pistões puxando e descendo, subindo e dando movimento. As coisas, eu posso utilizar isso para um monte de coisa. Tá surgindo aí um motor a vapor. Então aqui o James Watt ele vai criar um motor a vapor. Aí você entendeu a diferença dele para o Thomas Newcomen. Que aí você vê, enquanto o Thomas Newcomen você tinha ali um bombeamento de um pistão, ele vai desenvolver um motor com vários pistões que vão trabalhar e mover várias outras coisas. Aí daqui vem o trem, vem até um carro na época lá movido com uma caldeira. Aí tem vários equipamentos, aí máquinas de tear, aí vai vir várias coisas movidas aqui ao vapor. Então é importante você entender isso aqui. E a importância do ferro. Como produto que vai ser utilizado como base dos equipamentos a vapor. Olha aí, ó. Olha a estrutura. Aí você fala, pô, legal, André. Tanto que na próxima revolução você vai ter a troca do carvão pelo petróleo e a troca do ferro pelo aço, que é um produto muito mais resistente que o ferro.
Olha aí, ó, a diferença. Né? Então aqui, ó, você está tendo ferro e o combustível, aí o carvão. Tranquilo? Beleza? Isso aqui é para a gente poder amarrar essa estrutura. Vamos lá? Vamos lá, Fofuxo. Agora vamos dar uma olhadinha na produção industrial. Vamos dar uma olhada agora aí. O método de produção das coisas. Como esse método aí acontece. Para pensar o seguinte. As primeiras fábricas realmente foram fábricas de tecido. Elas surgem como fábricas de tecido na Inglaterra. Então vamos lá. Antes da fábrica de tecido na Inglaterra, os tecidos eram feitos por artesãos dentro das suas casas. Então você tinha lá o mestre artesão, que ele tinha lá os seus aprendizes, em que os caras praticamente viviam na casa do cara, comiam lá e tudo, trabalhavam com eles, passavam geralmente a vida toda ali trabalhando. Eles viviam basicamente daquilo que eles produziam ali. Então nas cidades você tinha as corporações de ofício. Lembra que a gente viu isso aqui esse ano, as corporações de ofício, que tomavam conta e decidiam quem podia ensinar quem a trabalhar na profissão e quem podia vender ou comprar dentro de uma cidade em relação a produtos. Então a Inglaterra estava amarrada nessas corporações de ofício e numa produção domiciliar, feita em casa por artesãos. Importante a gente entender essa estrutura. Beleza, isso vai até 1764, quando o James Hagler ele vai desenvolver o que a gente chama de máquina de fiação. Então, enquanto você fiava para fazer o pano, você botava a linha lá e passava um fio, e a pessoa ficava segurando o rolo ali, e você passando um fio. Então, cada artesão fazia um fio. O James ele vai perceber e que vai desenvolver uma máquina em que ele vai colocar 8 rolos de fio para passar de uma vez só. Conta a lenda que, na verdade, os carretéis eles ficavam na horizontal. E um dia a esposa dele com a filha no colo esbarrou e o carretel ficou em pé. E ele percebeu que funcionava mesmo em pé. Dava para você fiar com o carretel em pé. Então ele teve a ideia de desenvolver uma máquina que botava vários carretéis. 8 carretéis em pés. E ele fiava 8 fios de uma vez só. Então ele fiava muito mais rápido do que as pessoas. Daí o nome ser dado ao nome da esposa dele, Spring Jane. Só que aí destruíram a máquina dele. Os artesãos ali da área se revoltaram, quebraram a máquina dele e teve que sair da cidade, ir para outra cidade, onde ele criou uma máquina que ele colocava 16 carretéis. Aí já começa o negócio a ficar monstruoso. Ele começa a produzir de uma maneira muito grande. Então, você para pensar que ele tem agora aí 16 carretéis que eram rodados por uma manivela e que ia sendo fiado. Você tem o cara lá fazendo os 16 carretéis, rolando as linhas, o cara colocando, e uma criança rodando aí, a manivela. Isso vai até 1765, quando você vai ter aqui o Richard Arkin, que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa máquina, essa Spring Jane de 16 carretéis, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar várias máquinas dessa, que agora uma máquina dessa de 16 carretéis fazia o trabalho mais ou menos de que 100 tecedores. Olha como a máquina era poderosa. Ele vai pegar 10 máquinas dessa, vai construir um galpão na beira do rio, e em vez de ser agora por manivela, essa rodaina que gira
todos os carretéis eles vão rodar agora com a força hidráulica. É o que ele chama aqui da Walter Frame, que é o tear mecânico hidráulico. Então é importante você perceber que nesse processo aqui, você tem agora o produto que era feito artesanalmente, ele passa a ser feito mecanicamente, há uma mecanização da produção, com a Spring Jenny. Então aí, ó, é uma mecanização do produto. E segundo fator agora, com a Walter Frame, você agora tem um tear mecânico hidráulico. A força agora não é mais usada a força humana, é usada a força hidráulica. Então agora aí você mudou. Outra coisa importante aqui nesses acontecimentos é que o trabalho que era feito antes dentro de casa, ele agora é feito num local chamado fábrica. Onde você tem agora o cara que é o dono das máquinas, ele que vai comprar o algodão, ele que vai comprar as linhas, e o artesão agora ele só vende a mão de obra dele, para trabalhar lá, para ficar tecendo, enquanto a máquina vai rodando e colocando os fios. Tranquilo? Então aqui, já a mudança aqui do processo de produção, que deixa de ser artesanal, passa a ser mecânico, ele passa a usar a força hidráulica, não mais a força humana, e o espaço ambiente é trocado. Agora você tem o dono das máquinas e o artesão agora ele só vende a força de trabalho. Então é importante a gente perceber isso aqui. Tranquilo até aqui? Vamos lá então, galera. Vou dar só um bizuzinho aqui para vocês. Em 1813, um dos alunos do Richard Harkin, que ele fez a Walter Frame aqui, que a gente falou, desses aprendizes dele, ele presta atenção na máquina, é interessante isso, ele presta atenção em como funcionava toda a máquina, ele mentalmente grava e vai para os Estados Unidos. Ele foge para os Estados Unidos, inclusive tem relatos dele, ele deixou cartas para a mãe dele, depois ele busca a mãe, que deixou cartas com a mãe, que hoje a gente tem, em que ele foi obrigado a se disfarçar de camponês, porque ele não podia dizer que era um tecelão, porque trabalhadores especializados eram proibidos de sair da Inglaterra. Então ele se disfarça de camponês e vai para os Estados Unidos, vai encontrar uma galera lá rica em Nova York, e o cara vai falar para ele, ó, você consegue construir aquela máquina inglesa de tear, com a força hidráulica? Ele fala, não consigo. E aí eles fazem uma associação para construir essa fábrica na beira do rio. Nesse momento que essa tecnologia, em 1813, essa tecnologia inglesa vai parar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos começam o processo de industrialização deles lá. E o Francis Cabot, que é o cara responsável aí que se juntou aí nesse grupo aí, ele vai fazer uma coisa que é interessante, por isso que eu estou dando esse bizu aqui. Então, em 1813, esse equipamento industrial, ele vai para os Estados Unidos também, que é essa Walter Frame, ela chega aos Estados Unidos, que é uma cópia da inglesa, e o Francis Cabot vai fazer uma coisa interessante. Ele vai criar uma linha de produção, que seria uma linha de produção. É a primeira linha de produção que ele vai criar. Ele vai para a beira do rio e ele vai criar uma fábrica que ultrapassa o modelo inglês. Enquanto na Inglaterra você tinha fábricas, aí que vem, aí que a gente falou aqui, ó, das corporações de ofício. Na Inglaterra você tinha fábrica que produzia a linha e fábrica que produzia o pano. Porque as leis inglesas, aí que a gente falou das corporações de ofício, eram muito fortes, então separava-se essa produção. Nos Estados Unidos, como não existia nada disso, em 1813, o Francis Cabot ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma fábrica completa, que ela pega desde a lã e
do algodão bruto e transforma em linha e no final transforma em pano, já sai o pano pronto. Ela faz todo o processo, o que na Inglaterra não acontecia. As fábricas eram separadas. Fábrica que produzia linha era uma coisa, a fábrica que produzia pano era outra. Então só para a gente perceber aí que os Estados Unidos ainda dá um passo à frente ainda aí. Tranquilo? Beleza? Então a gente conseguiu amarrar aqui essa revolução industrial, essa primeira revolução industrial. Aí você vê essa burguesia que ganhou aí as revoluções que a gente viu dentro da Inglaterra, né, da Revolução Gloriosa, investindo pesadamente aqui, ó, nesse modo de produção, nesses equipamentos novos, nesses produtos de ferro, nessa produção de pano para o mundo inteiro, para esse consumismo aí do mundo inteiro. Eles estão aqui, ó, se desenvolvendo agora. A Inglaterra, ela não só transporta mercadoria para o mundo todo, mas ela agora produz mercadorias para o mundo todo e transporta elas também para o mundo inteiro. Isso vai criar uma grande massa de pessoas revoltadas. Os trabalhadores, as condições dos trabalhadores acabam ficando cada vez piores. Eles acabam recebendo cada vez menos. As máquinas vão fazendo mais coisas, o trabalhador vai perdendo sua importância e ele vai ficando cada vez mais pobre. Ao ponto de se criar revoltas na Inglaterra, principalmente o ludismo, um movimento que foi de 1811 a 1816, onde muitos grupos de trabalhadores invadiam as fábricas e quebravam todas as fábricas. Alguns religiosos, acreditando que aquilo ali era uma coisa do demônio, porque se mexia sem ter ninguém manuseando, então aquilo não poderia ser uma coisa boa, inclusive tirava emprego dos outros. Então esse ludismo ele misturava, além da revolta em relação ao dinheiro, ao patrimônio, ao pagamento do trabalhador, ainda tinha essa visão religiosa de que aquilo não era uma coisa de Deus. Era uma visão negativa aí. Importante isso. E 1830, o cartismo, que vem aí com a luta da Carta do Povo, que é a busca por direitos trabalhistas, os primeiros direitos trabalhistas. Inclusive, eu estava conversando com o professor Alex, e ele falou assim, pô, André, sabe como é que acaba acontecendo isso? Esses trabalhadores, vamos dizer, pedreiro, ferreiro, o cara do tear, esses trabalhadores, quando eles saíam das fábricas, eles se reuniam em grupos, tipo um clube, para bater um papo, jogar uma bola, né? O inglês joga futebol, né? O esporte é inglês. Praticar um esporte, se juntar com a família, fazer um piquenique. Então, nesses ambientes, que eram tipo clubes, em que os trabalhadores eles acabavam, todo mundo da mesma área, ali, junto, batendo papo no final de semana, eles começavam a discutir salário, discutir condições de trabalho, vai começar a surgir o que a gente chama de sindicatos. Então, na verdade, os sindicatos acabam surgindo disso. Dessa reunião social que começava no meio daquilo ali, como todo mundo trabalhava na mesma profissão, começava a se discutir até chegar a uma conclusão de que precisava fazer greve, lutar por direitos. Aí vinha a Carta do Povo, né, o cartismo, o movimento da Carta do Povo, que aí é para estabelecer leis trabalhistas. Então é importante a gente ver toda essa estrutura aí. Tranquilo? Então aí, gente, fechamos aí essa parte da Revolução Industrial, foi o que eu falei para vocês. A gente não vai entrar mais a fundo na Revolução Industrial, falando sobre Segunda Revolução Industrial e tudo mais, até porque vocês vão estar vendo isso ano que vem em Geografia. O professor de Geografia ele vai estar vendo para vocês. Vai estar vendo aqui, a gente está olhando a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, porque ela está ligada no conteúdo da gente de história aí, que é a Revolução Burguesa. A gente viu esse bimestre aí toda a Revolução Burguesa e o ápice da burguesia agora colocando o seu modo de produção para o mundo todo, impondo o seu modo de produção para o mundo inteiro.
Tranquilo até aí, gente? Fechamos o nosso conteúdo. Dá uma estudadinha com calma. Faz a nossa provinha com calma, tranquilo. Qualquer coisinha aí é só me procurar no Zap. Muita saúde, cuidado todo mundo aí na quarentena. Beijão, gente. Fui!